E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais uma polêmica no futebol brasileiro, mais uma briga política ali, dessa vez pela liberação ou não da torcida nos estádios, porque a Prefeitura do Rio de Janeiro sinalizou que vai autorizar a volta do público ao estádio, não total, né, parcial, mas a volta do público aos estádios já no começo do mês de outubro. Inclusive teria um jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, que já poderia ter presença de público, né? Uma medida que é vista ali muito festejada do lado do Flamengo, né, porque o clube já estava há tempos ali, já tinha notícia de que o Flamengo estava conversando sobre isso com as autoridades, querendo viabilizar isso, e a Prefeitura do Rio de Janeiro acabou cedendo, e até porque ela também tem interesses, a eleição municipal está chegando, tudo seria uma forma de mostrar que a cidade do Rio de Janeiro já está cada vez mais perto de voltar ao normal. Só que os outros clubes ali não gostaram nada. O André Sanches, presidente do Corinthians, inclusive, disse que o time se negaria a entrar em campo se isso acontecesse, porque não considera isso esportivamente justo. O que ele acha que esportivamente justo é ou volta todo mundo junto ou não volta ninguém, porque se daria uma vantagem injusta para um dos times ou alguns dos times se eles pudessem ter público e os outros não pudessem ter público. O UOL fez uma reportagem ali, na verdade uma reportagem com participação de Caio Blois, Diego Salgado, Jeremias Werneck, José Eduardo Martins, Léo Burlá e Thiago Fernandes, que fizeram uma apuração entrando em contato com os dirigentes dos 20 clubes da Série A para ouvir quais que eram a favor ou contra a volta do público aos estádios no Rio de Janeiro. 4 clubes não responderam: Atlético Paranaense, Fortaleza, Goiás e Sport. Um clube foi favorável, o Flamengo, e todos os outros foram contra: Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Curitiba, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras, Red Bull, Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco. Ou seja, você vê que até os outros 3 grandes do Rio, Fluminense, Vasco e Botafogo, foram contra, ainda que eles teoricamente possam se beneficiar disso, podendo colocar público, mas eles não foram a favor, né? Bom, isso daí vai ser uma disputa política. Se todos esses clubes realmente forem contra isso e se mantiverem contra isso e baterem o pé, eles podem formar um bloco com força política suficiente para, de repente, forçar a CBF a impor alguma restrição que, mesmo que a Prefeitura do Rio permita, eventualmente o Flamengo não possa, alguma coisa assim, né? Então vai ser uma briga política aí. O Marcos Braz deu declaração neste sábado, falando que ele deu declaração até nem foi tão firme na dividida, mas a declaração falando que ele considera que o André Sanches, o presidente do Corinthians, está errado, porque as cidades ali que estão tendo o melhor de condições deveriam poder ter público, como já acontece no resto do mundo ali, que as competições voltarem em alguns lugares já com público, claro, com público com restrição. Tá? Então é esse o cenário, esse é o cenário atual. Estou falando nisso, estou gravando isso sábado à noite, né? Então isso é uma notícia que está muito quente no momento, ali pode ter mudanças até o momento que você vira o vídeo, tá? Sei lá quando você vai ver esse vídeo, tá? Mas vou aqui dar o meu pitaco, assim, pelo menos como eu vejo a situação. Eu discordo do Andrés, eu concordo que não deveria voltar para o estádio, tá? Acho que não há condições para isso. Eu não sou epidemiologista, mas pelo tudo que eu já li, por tudo que eu vi epidemiologistas se pronunciando sobre esse caso, não há condições de voltar, tá? Eu discordo quando o André Sanches fala que a questão que deveria voltar todo mundo junto ou não volta ninguém, porque dá um desequilíbrio esportivo. De fato, eu acho que dá um desequilíbrio esportivo. Acho que isso é óbvio, acho que isso não precisa argumentar que há um desequilíbrio esportivo. Mas eu acharia um desequilíbrio esportivo aceitável se fosse para premiar quem fizesse direito. Então, por exemplo, se algumas cidades tivesse um cenário em que a pandemia tivesse muito baixa, em que os índices estivessem muito bons, você pode premiar essa cidade, podendo voltar às atividades, inclusive podendo voltar ao público. Mas assim, claro, voltando muito pouca gente. Primeiro volta, por exemplo, 2.000 pessoas. Depois, de algum tempo ali, se de repente as coisas continuam funcionando bem, 5.000 pessoas. Assim, números bem baixos. Só para colocar a gente no estádio. Não estou falando 20% da capacidade, que isso é um absurdo. 20% da capacidade é um absurdo, porque vai ter aglomeração, não tem jeito.
Tá, com 20%. Isso não existe. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, quando a Prefeitura do Rio chegou a fazer um protocolo para a volta do público dos estádios, falando com 50% de ocupação, aquelas coisas todas. Fiz um vídeo até explicando como não faz sentido aquilo. Quem faz um protocolo daquele é quem nunca foi no estádio de futebol, tá? Até vou deixar no final desse vídeo aqui um link para aquele vídeo lá que eu expliquei ali, porque é inviável fazer um público com 50% de capacidade de ocupação, ou 30% de ocupação, e achar que está fazendo público com distanciamento social nas arquibancadas, porque isso não existe, tá? Então, assim, seria 1.000, 2.000 pessoas. Na China tá por aí, já voltou, mas é 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, pouquinho. Em alguns lugares eles estão soltando mais, mas são lugares que os números são muito melhores, né? Agora, se for para premiar uma cidade que tá indo tudo bem, eu acho aceitável. Então essa cidade está sendo premiada porque eles merecem, porque estão fazendo direitinho, conseguiram baixar os números da pandemia, então por isso essa cidade é premiada. Então os torcedores dessa cidade, os cidadãos dessa cidade que gostam de futebol, são premiados podendo ver o jogo do seu time, mesmo que em número muito reduzido de gente, mas alguns vão poder ver os jogos do seu time. Aí eu acho até justo. Dá uma desvantagem esportiva? Até dá, mas não é tão grande assim, porque seria pouca gente, também não é que vai fazer tanta diferença assim, e no final das contas acho que seria um justo, acho que incentivar as cidades a lutarem pela melhoria dos índices e depois premiá-las, eu acho que vale a pena, eu acho que é justo, acho que isso é mais importante do que a vantagem e desvantagem esportiva, tá? E a cidade que não está fazendo nada direito continua punida, né? Então a torcida não vai poder. O problema é que do jeito que está sendo feito aqui no Brasil, como muita coisa é feita no Brasil, você não está premiando a cidade que está fazendo tudo direitinho. Na verdade, você está premiando a autoridade menos responsável ali, né? Números de hoje ali, então na internet ali, depois vou botar o link aqui na descrição, tá, para vocês verem. Pelos números de hoje, considerando aquela média móvel dos últimos dias da pandemia, 2 estados estão em aceleração em relação nos últimos dias e que tiveram aumento da média móvel nos últimos dias. Pernambuco e Rio de Janeiro tiveram aumento. Alguns estados tiveram desaceleração, né, tiveram queda, mas Acre, Amazonas, Roraima, Tocantins, Distrito Federal, Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará, Alagoas, Paraíba e Sergipe. Desses estados, só o Ceará está envolvido na Série A do Campeonato Brasileiro e todos os outros estão no patamar estável. Então, não há nada que indique que o Rio de Janeiro esteja numa situação melhor, então que o Rio de Janeiro possa fazer jogo. Se o Rio de Janeiro está autorizando a fazer jogo, é porque o pessoal lá está sendo irresponsável na comparação com o pessoal nos outros estados. Aí eu sou contra voltar. Entendeu? Se o Rio de Janeiro estivesse muito bem, os outros não, tudo bem, não, acho justo, acho merecido, entendeu? Mas não é o caso, entendeu? Então, acho que não dá para falar isso. Eu acho que nesse momento começa a ter briga política e daí você começa a ver que o que está valendo mais para ter público ou não é a responsabilidade ou irresponsabilidade dos dirigentes, dos políticos, né? E talvez a força que certos clubes podem ter diante desses políticos para fazer com que a política de segurança da pandemia seja mais frouxa ou mais rigorosa, aí a CBF deveria intervir. A CBF deveria intervir, então a CBF deve definir o que ela considera justo, que ela poderia considerar assim. Não, pode receber a partir do momento em que a cidade ou que o estado ou a cidade em que vai ser realizado o jogo tiver numa situação X. Daí você define os parâmetros. Tiver queda do número de casos em número X em relação à população, o número de mortes está assim assado, o número de casos novos, a ocupação das UTIs, sei lá o quê. Daí você cria vários parâmetros. Isso já devia ter feito lá atrás, né? Já devia ter feito lá atrás, quando estava tudo parado, para não deixar para fazer isso agora, né? Quando chegar assim nesse patamar, pode começar a voltar com 2.000 pessoas no estádio, com 1.000 pessoas no estádio. Depois de, sei lá, aquilo acontecer, se continuar baixando, depois de 3 semanas, pode fazer mais aquilo. Qualquer coisa assim. Se cria os parâmetros de acordo com protocolos feitos por gente que entende de epidemia, não por político, não por dirigente de futebol, tá? Porque do jeito que tá, essa medida não está premiando a cidade que está fazendo certo. Na verdade, ela está premiando o político mais irresponsável. Porque nada justifica o Rio de Janeiro ser a única cidade que vai permitir
ter jogos. O Rio de Janeiro, a situação do Rio de Janeiro não é boa. A situação de São Paulo também não é boa. A situação de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Paraná, estados que têm times da Série A, Goiás, Bahia, são estados em que a situação está estável. Isso não é bom, tem que estar caindo. Está estável porque continua ali na mesma toada, não está baixando, tem que baixar. Só quando baixar você muda as regras. Porque se está estável, significa que a situação de hoje é igual à situação de 15 dias atrás. Se 15 dias atrás não podia, hoje também não pode. Não mudou nada, tá estável, entendeu? Tem que cair bastante sustentavelmente depois de muito tempo para perceber que esse processo é um processo longo e um processo sustentável de queda. Aí você pode pensar em voltar ou não, tá? Agora, se for para ficar fazendo assim, daí, de fato, eu acho que não deveria voltar. Não é nem pela desvantagem esportiva, é pela avacalhação. É porque não está sendo feito da forma correta, da forma que prioriza a saúde das pessoas. Como tudo que a gente tem visto aí na forma de se combater esse vírus aí, tá? Mas é isso, eu sei que isso vai dar um quebra-pau desgraçado aqui nos comentários, tá? Então você pode discordar, mas discorde com educação. Se eu ouvir gente falando palavrão aqui, se eu não ouvir o comentário, vai acabar passando. Se eu ouvir, eu vou apagar. Mesmo que não me xingue, mesmo que concorde comigo, mas xingue alguém que discorde de mim. Não é pra xingar. Você só discorda. Você fala por que você discorda. Se você tem argumento para concordar comigo ou para discordar comigo, você argumenta. Se você tá xingando porque você não tem argumento, daí não, né? Então não é para brigar com um amiguinho, não é para brigar comigo, eu não xinguei, você não me xingue, né? Então assim, isso vale para todo mundo. Então também se alguém discordar de mim, pode discordar com argumento. Explica por que discorda e pronto. E daí também não precisa vir me defender xingando o outro. Porque assim, se o outro não me xingou, não tem que xingar ele também, tá bom? Mas é isso, então, gostou do vídeo, dá joinha, não gostou? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, e daí aqueles cuidados aqui na hora de colocar os comentários.